Eu queria, por gentileza, que todos abrissem as suas Bíblias no texto que nós lemos. Texto devocional, Tessalonicenses. E me acompanhem nesta reflexão. Mantenham todos a Bíblia aberta. No versículo 13, Paulo, escrevendo à igreja que estava ali em Tessalônica, ele escreveu dizendo: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Minha tradução é um pouquinho diferente da sua, mas o sentido é o mesmo. Quando Paulo disse, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, ele está falando na falta de conhecimento no tocante às coisas espirituais. O homem, por mais formação acadêmica que ele tenha, que ele adquire, ele não pode entender as coisas de Deus, as coisas espirituais, porque as coisas espirituais, elas são reveladas ao homem interior pelo Espírito, através da sua palavra. Então Paulo estava dizendo àqueles irmãos em Tessalônica que não queria que eles fossem sem conhecimento acerca daqueles que já haviam morrido, que era a grande questão. O que acontece com as pessoas que morrem? Com a morte termina todas as coisas? Não. Para onde vão os que morrem? E a Bíblia te responde. Então Paulo estava trazendo um esclarecimento àquela igreja. E observe o que ele fala na sequência. Com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então observe a parte B deste versículo, ele traz uma revelação de duas classes de pessoas, daqueles que têm esperança e daqueles que não têm esperança. E quando eu comecei a meditar nesta palavra, eu me lembrei do que ele escreveu aos Romanos, no capítulo 8, quando disse, porquanto agora nenhuma condenação há, verbo haver, não existe. Então ele estava dizendo, agora que você entregou a sua vida para Jesus, agora que você entregou a sua vida para Jesus, não há mais para você nenhuma condenação. Então nós entramos no mundo, entramos para a vida através da concepção de um relacionamento dos nossos pais. Então passamos a existir moralmente, fisicamente, mas só entramos para a vida eterna quando nascemos da água, a palavra, e do Espírito. Por isso Jesus disse ao doutor Nicodemos, o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Por isso Nicodemos ficou sem entender, e era doutor, e ele disse, olha, se eu falo das coisas terrenas, você não compreende, imagine se eu falar das coisas celestes.
Então, quando Paulo disse, não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, ele começa a trazer, a descortinar uma revelação maravilhosa. Ele abre as cortinas do futuro, ele acende a luz do palco da história do presente. Ele está dizendo para o homem, ele está dizendo para aqueles irmãos, não se esqueçam de uma coisa. O que morre, ou a morte é apenas uma separação. Quando o homem separa o material do espiritual, se chama morte. Mas ele em si não morre, ele vai para a eternidade. Por isso Jesus diz, quem ouve as minhas palavras, quem ouve, como vocês estão ouvindo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, disse Jesus, tem a vida eterna. Ou seja, não vai morrer mais. Mas pastor, todo mundo morre. Não é isso que Jesus estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer que não vai se separar eternamente de Deus. Quando o corpo tombar e ficar aqui na terra, seu espírito, sua alma é conduzido por anjos à presença de Deus lá no céu. Então ele disse, não sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais com os que não têm esperança. Quem não tem esperança fica desesperado com a morte. Por quê? Porque diz terminou, porque diz acabou, porque diz não tem mais jeito. Não, Senhor. Glória a Deus. É lamentável, é triste quando se sai, quando se morre e não se tem esperança. A esperança tem um provérbio, um adágio que diz, é a última que morre. Glória a Deus. Mas na ótica humana, na verdade, quando o homem coloca sua vida nas mãos de Deus e faz uma aliança com Ele, quando seus dias terminam aqui na terra, ele vai conduzido por anjos àquela cidade que Jesus prometeu e que já preparou e que agora estamos aguardando a volta dele para ir para lá. Ele disse, não se turbe os vossos corações, creio em Deus e também em mim, na casa, morada, casa do meu Pai no céu. Existem muitas moradas, disse Jesus, se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou preparar lugar. E quando eu for, ele já foi, e vos preparar lugar, já preparou, virei outra vez. Para quê? Para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. O céu foi preparado por Jesus para ser morada, não apenas de Deus, mas morada também de anjos e dos homens. Agora, continuou Paulo no versículo 14. Primeiro você deve não se entristecer, mas se alegrar. Por quê? Porque você tem uma morada garantida lá no céu. No momento em que você entrega a sua vida para o Senhor, você já tem garantia de entrar na cidade santa pelas portas. Versículo 14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Certamente estou falando para um auditório seleto. E não tenho dúvida que todos que estão aqui reunidos nesta noite têm esta convicção, têm esta certeza que Jesus morreu, mas que também Ele ressuscitou.
Glória a Deus. Para nós outros, hoje isso é uma realidade. Mas ainda existem muitas pessoas no mundo que ainda não acreditam nisso. Até porque, quando o Senhor foi colocado no túmulo, foi colocado uma pedra muito grande, que precisava talvez uma dezena de pessoas, homens fortes, para removê-la. E como se não bastasse, o rei ainda mandou colocar o seu selo para que ninguém pudesse violar. Aleluia. Mas quando Jesus ressuscitou, a pedra foi revolvida por um anjo. E não foi revolvida para que ele saísse. Ele não precisava que a pedra saísse para ele sair. Mas foi revolvida, porque a caminho estavam as mulheres com saudade que foram visitá-lo no túmulo. E elas precisavam serem testemunhas em loco de que realmente ele havia ressuscitado. E quando diz a palavra de Deus que elas chegaram lá, encontraram a pedra revolvida, o túmulo aberto, e sobre a pedra estava um ser angelical assentado. Era um anjo. E o anjo olhou para aquelas mulheres e disse assim para elas: por que vocês estão procurando um vivo entre os mortos? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, ele não subiu logo ao céu. Ele ainda passou 40 dias aqui na terra. Primeiro ele desceu às partes mais baixas da terra. Fazer o que, pastor, nas partes mais baixas da terra? Vou te explicar. Nas partes mais baixas da terra, havia 3 lugares. O da direita era o lugar de todos aqueles que morreram sobre promessa dos seus pecados estarem cobertos e que havia esperança de eles ressuscitarem e encontrar com Deus. No meio, o poço do abismo, aonde os demônios mais perigosos estavam e estão ainda hoje ali presos. Eles serão soltos da grande tribulação, que não estamos muito distante desta realidade. E ao lado esquerdo estavam todas as pessoas que morreram sem esperança. Os que morreram com esperança estavam à direita. E o que aconteceram com essas pessoas? O que levava elas à esperança foi a obediência à palavra de Deus, às leis do Senhor. E o Senhor havia determinado que a alma que pecasse, esta morreria. Os irmãos lembram do paraíso, aonde o homem perfeito, imagem e semelhança de Deus, havia sido colocado aquele lugar como morada dele. Mas Deus disse que de todas as árvores ele podia comer dos seus frutos, exceto a que estava no meio, ele não podia comer. E disse Deus a Adão: se você comer, certamente você morrerá. E foi exatamente o que ele fez, desobedeceu a Deus. E a desobediência tem preço. Deus disse: se você comer, você vai morrer. Os céus passam, aleluia, a terra também passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. E ele come do fruto. E a serpente que havia enganado a Eva disse: você está vendo que Deus estava mentindo?
que você comeu do fruto e você não morreu. Glória a Deus. Mas quando Deus, na viração do dia, se apresenta ao casal, os dois se escondem. Por quê? Porque eles estavam em falta. E o primeiro juízo de Deus na vida do homem começa dentro dele, na sua própria consciência, que é a consciência que o acusa dos seus erros, dos seus pecados. E o pecado faz divisão, e o pecado faz separação entre você e Deus. E quando ele pecou, ele separou-se de Deus. E esta separação do homem para com Deus se chama morte. Que morte? Morte espiritual. Glória a Deus. Quando Deus disse que ele morreria, ele não estava falando fisicamente, ele estava falando espiritualmente. E ele se escondeu. E Deus o chamou pelo nome, porque Deus conhece o nome, sabe do DNA, do endereço de todos nós e de todos do mundo inteiro, porque Deus, é soberano, é Senhor, é todo poderoso. Aleluia. E agora, pastor, e agora Deus lhe chama por nome. E Deus sabia onde ele estava? Sabia. E por que Deus não foi logo onde ele estava? Porque Deus estava apelando para a consciência. Porque Deus respeita o livre-arbítrio do homem. Você vê pessoas que bebem, que fuma, que rouba, que mata, pessoas desonestas, pessoas desordeiras, pessoas que blasfemam contra Deus, pessoas que dizem que não acreditam em Deus, pessoas que dizem coisas absurdas. E o que Deus faz com elas? Nada. E por que Deus não faz nada? Porque Deus, em primeiro lugar, não leva em conta o tempo da ignorância. Em segundo lugar, Deus dá tempo e oportunidade para que o homem se arrependa. Em terceiro lugar, porque Deus respeita o livre arbítrio do homem. Diga comigo: Deus respeita o meu livre arbítrio. Você faz o que você quiser. Você faz o que você quiser. E Deus permite. Ele não quer que você faça, mas você quer fazer. Então Ele permite que você faça. E as consequências? Você arca com ela. Ele diz: eu não tenho nada a ver com isso. Eu disse a você que não fizesse. Eu disse, como foi que Deus disse? Através da palavra. Não matarás, não roubarás, não farás falso testemunho, não farás ídolos para adorar. Deus está falando. O homem quem não quer ouvir. Mas escute, meus amados e queridos irmãos. Quando aquele moço pecou, Adão, com a sua mulher, a sentença era a morte. A primeira, morte espiritual. Ele ficou separado de Deus. E agora, ele não podia continuar no paraíso, porque o jardim Éden significa paraíso de Deus, lugar de prazer e delícia. Ele não podia continuar no paraíso, e por isso ele foi expulso do paraíso. Porém, Deus lhe deu uma oportunidade. Aleluia. Deus disse: eu vou redimi-lo dos seus pecados. E a Bíblia diz que Deus fez vestes de animais para cobri-lo, vestes de cordeiro. Ou seja, ele pecou, mas o cordeiro morreu no seu lugar, para que ele pudesse se vestir. Isto se chama redenção. Aquele cordeiro tipifica o Calvário, Jesus na cruz, perdoando o pecado de todos os homens que estão despidos diante do Todo-Poderoso, para não irem para o inferno. Vamos sequenciar. Glória a Deus. Versículo 14. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também
Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Oh, aleluia. Escute. Versículo 14. Jesus morreu. Desceu às partes mais baixas da terra. Paramos aqui. Fazer o quê? Ele foi falar com Adão, que foi expulso do jardim, mas não foi condenado porque o pecado dele foi coberto com o sangue do Cordeiro. Ele foi dizer a Abraão, ele foi dizer a Isaac, ele foi dizer a Jacó e sua geração, ele foi dizer a Isaías, a Amós, a Obadias, ele foi dizer a todos quanto haviam morrido na velha aliança. Ele foi dizer o que, pastor? Ele foi dizer que agora o pecado deles não estavam apenas cobertos, mas que agora o pecado deles estavam perdoados. E aquele lugar que estava embaixo, Jesus transportou para estar em cima. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas está entendendo mesmo? Porque o importante é que você entenda. Aleluia. Aquele lugar foi transportado para estar em cima. Glória a Deus. Por isso o provérbio diz: para o entendido, para o sábio, o caminho da vida é para cima, para desviar-se do inferno que está para baixo. O inferno ficou embaixo, mas o paraíso ficou em cima, para a glória de Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, da mesma forma, Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou seja, os que morreram. Ou seja, quem morreu está em cima. Quem morreu está vivo. Quem morreu está falando. E Jesus disse que esses que morreram em Cristo são os que são salvos. Jesus vai trazer com ele. E vamos entender para onde e como. Versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós os vivos, presta atenção. Ele está falando dos mortos. Paulo falou aqui dos mortos. Agora está falando dos que estavam vivos. Nós os vivos. O que é que tem? Nós os vivos, o que é que tem? Que ficarmos até a vinda do Senhor. Nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Nós estamos falando de duas classes de pessoas: dos mortos, pessoas salvas, dos mortos e dos vivos. Aonde estão os que morreram em Cristo? Aonde eles estão nesta noite, exatamente neste momento? No céu, no lugar chamado paraíso. E eles estão lá. Paulo falou sobre isso. Filipenses 3:20, ele diz: a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos, estamos esperando, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então ele fala, aqui estou falando de salvo. Quem são os salvos? Os salvos são todas aquelas pessoas que um dia reconheceram os seus pecados, entregaram as suas vidas para o Senhor Jesus Cristo. Então tomaram um banho no sangue
carmesim do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, receberam o Espírito Santo e estão aqui na igreja dando glória, aleluia, porque Jesus está em suas vidas. Os salvos são esses. E os salvos é que têm esperança. E Paulo estava falando para uma igreja, como eu estou falando para uma igreja hoje. Ele diz: olha, não precederemos os que morreram antes de nós. Não. Eles verão ao Senhor primeiro do que nós. Nós veremos o Senhor depois deles. Que ele estava querendo dizer, glória a Deus. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Por quê? Versículo 16, o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvirá a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, e descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. Deixa eu começar aqui uma revelação muito poderosa para você. Somos crentes, somos salvos, porque não basta ser crente, tem que ter certeza e convicção de que se está salvo. Glória a Deus. Não há lugar para ninguém em cima do muro. Ou você estar com Cristo ou estar com o mundo. Glória a Deus. Ou você está salvo ou você está perdido. Então, Paulo, ele está falando sobre a trombeta que vai tocar. Ele ensina aos irmãos que estavam vivos e esperando a vinda do Senhor. Porque não era suficiente estar apenas vivo, nem ser crente só. Isso não era o suficiente. Primeiro precisa estar salvo. E todo salvo, ele anela, ele almeja, ele deseja, ele sonha com o dia de se encontrar com Jesus Cristo nos ares. De sorte que a Bíblia faz uma alegoria e chama Jesus de o noivo. E chama da igreja a noiva. Porque esta alegoria do noivo com a noiva? A maioria de vocês foram noivo um dia. A maioria de vocês foram noivas um dia. Imagine o anelo, a perspectiva, o coração para aquele grande momento. O momento do encontro no altar para sempre estarem juntos. A expectativa é muito grande. Glória a Deus. Então, por isso, a Bíblia traz esta alegoria de Jesus como noivo e a igreja como a noiva. Então, a noiva, a expectativa dela tem que ser muito grande de esperar a vinda do noivo. Glória a Deus. Ele está voltando. Jesus está voltando. Os sinais estão aí. Parece-me, irmãos, que a única coisa que falta para que a trombeta toque é a manifestação do anticristo.
mas ele está já lançando as suas bases, os seus fundamentos. Já está aí as nações se organizando para se ter uma moeda única, bíblica. Já está se querendo ter um governo unificado, um governo mundial, bíblico. Glória a Deus. Já está se querendo uma só religião. Já estão se organizando, está tudo se encaixando, o fim está chegando, Jesus Cristo está voltando, aleluia. E a igreja precisa estar preparada, com as mãos levantadas, orando, clamando, dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Sabe por quê? O mundo não está pior. Por causa da igreja. A igreja, segundo a Bíblia, é a única que detém o domínio do anticristo. A maior força no mundo ainda é da igreja. Não é da China, não é da Rússia, não é dos Estados Unidos da América. Não, a maior força do mundo ainda está nesta igreja. Jesus disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E agora ele diz: e este poder eu entrego a vocês. Aí você diz para mim: pastor, mas as igrejas em muitos países do mundo, elas estão sendo destruídas. Isso não é verdade. Pastor, está aí nos jornais. Não. Estão destruindo os templos. Deixa eu dizer outra vez. Estão destruindo e derrubando templos. Estão perseguindo os cristãos. Estão matando os pastores. Mas a igreja continua viva, poderosa. Quem não lembra dos coliseus romanos, das catatumbas de Roma, das atrocidades dos imperadores aos cristãos? Para quê? Para acabar com a igreja. Mas ninguém conseguiu e ninguém vai conseguir calar a voz profética desta igreja, porque somente Jesus Cristo vai calar quando a trombeta tocar e a igreja subir a se encontrar com ele nos ares. Aleluia. Versículo 16: porquanto o Senhor mesmo, na sua tradução diz: porque o mesmo Senhor. Eu acho tremenda, o mesmo Senhor. O mesmo, ele quer falar, aquele que era cordeiro. Aquele que João apontou, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele fala, o mesmo Senhor. Ele está lembrado do Cordeiro? Ele agora vem, mas não vem como cordeiro, ele vem como leão da tribo de Judá. Está lembrado daquele servo que banhou os pés dos discípulos? Ele agora vem como Rei dos reis, Senhor dos senhores. Está vendo aquele que entrou em Jerusalém montado num burrinho, e o povo tudo dizendo hosana nas alturas? Ele virá montado num cavalo branco, e na sua coxa escrito fiel e verdadeiro. É Ele. Aleluia. Porquanto, versículo 16, o mesmo Senhor, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus. Descerá dos céus. Antes de analisar esse descer do céu, eu quero fazer uma pergunta para você. Você vê aqui duas revelações.
quando ele descer dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. No trono de Deus, aonde Deus está um pouquinho acima do paraíso. É tudo céu, mas o céu dos céus é onde está o trono de Deus, aonde estão os 24 anciões prostrados dia e noite, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. E ao lado, o seu lado direito está quem? Jesus Cristo, o verbo divino que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Deus Todo-Poderoso, cheio de graça e de verdade. Aleluia. E os anjos se movimentando ao serviço do Eterno e Todo-Poderoso. E um pouquinho abaixo está o paraíso. Estar ali todos quanto na ressurreição de Cristo foram levados para lá pelo próprio Senhor Jesus, e estão também todos, inclusive aqui irmãos do Rio Largo, eles estão lá, que morreram já aqui recentemente, mas morreram salvos, morreram crentes, não negaram a sua fé, não negaram o seu nome. Então esses não foram levados por Jesus, eles foram levados por anjos. Quando deixaram o corpo, já tinha anjos os esperando, e subiu com eles à entrada dos portões celestiais. Oh, glória! Onde você vai estar? Aonde você vai estar? Aonde você vai estar? Queridos, eu quero dizer para você, igreja, que o melhor para o povo de Deus ainda está por vir. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Glória a Deus. O futuro não vem envolto em trevas. Ao contrário, ele vai dar garantia de que a morte não tem a última palavra. Quando você pensa em futuro, glória a Deus, tem que entender algo muito importante no mundo espiritual. Nós não estamos caminhando para uma noite de trevas. Nós estamos caminhando para um amanhecer glorioso. Glória a Deus. Não estamos fazendo uma viagem para o abismo, mas estamos rumo à glória para ver o Pai eterno. Aleluia. Não estamos avançando para um destino desconhecido, mas estamos avançando para um lugar certo e glorioso que nos foi preparado pelo próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia. Mas a pergunta continua de pé. Responda para você mesmo. Onde você vai estar? O que vai acontecer na vinda do Senhor Jesus Cristo? Aleluia. Em primeiro lugar, meus amados e queridos irmãos, o corpo. Na vinda dele, os que já morreram, quando a trombeta tocar, eles sairão do paraíso e vai se encontrar com Jesus, que já saiu do trono com miríades, disse o apóstolo Judas. Não Judas o Iscariotes, mas Judas o irmão de Jesus. Encontrar-se-ão com ele e vai descer. Vai vir descendo com os anjos e com os que morreram primeiros, morreram em Cristo. Por isso a Bíblia diz: não antecederemos ou anteciparemos. Então vai descer com eles. E quando chegar à altura das nuvens deste espaço sideral, aí Paulo diz: e você, crente, que está aguardando a vinda dele, você vai ouvir. Diga ouvir. Você não vai ver, você vai ouvir. Glória a Deus. A vinda de Jesus
A segunda vinda, que vai ser vista por todos os olhos, será na segunda etapa. Mas esta vinda, a primeira etapa da segunda vinda, é para o arrebatamento. E arrebatamento de quem? Da igreja de Jesus. Não é da igreja do pastor Arnóbio. Não é a igreja do pastor Arri. Não é a igreja do pastor Paulo, nem do pastor João. É a igreja do pastor Jesus Cristo, que por ela ele deu a própria vida. Glória a Deus. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é diferente. Por isso Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. A igreja de Jesus é diferente. Quando anda, quando fala, quando louva, quando adora. Glória a Deus. É conhecida pelo seu barulho, é conhecido pelas línguas de fogo, é conhecido pela manifestação dos dons espirituais, pelas libertações, pela pregação do evangelho. Ela é diferente. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem características próprias. Primeiro, ser diferente. Segundo, ser santa. E terceira, ela é poderosa. Jesus disse aos seus discípulos: eis que eu vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e toda a sorte do maligno. Jesus está voltando. Os que morreram ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, que estamos aguardando. Imagine se fosse agora. Pense você se fosse nesta noite, antes de terminar este culto. Se a trombeta tocasse agora. Eu lembro-me de uma viagem que eu fiz. Eu viajava muito à noite para o sertão, para os estados vizinhos, Bahia, Pernambuco, para pregar. E numa dessas viagens eu levei alguns irmãos, e já era assim cerca de 2 horas da manhã, e o sono estava chegando, e eu precisava chegar mais rápido antes que o sono me pegasse, e para isso eu precisava, não podia diminuir a quilometragem, mas podia diminuir o tempo, segundo o acelerador. E eu comecei ali 80, 100, 120, 140, 160, 170. Os irmãos começaram a ficar com medo de se agarrar. Eu digo: não, irmão, aqui é só estar preparado. Aí um deles: pastor, diminua que eu não estou tão preparado, não. Eu digo: quem confessa e deixa alcança misericórdia. Oh, glória! Aleluia! Meus amados irmãos, a trombeta toca. Pense se fosse nesta noite, o que aconteceria? Nós seríamos arrebatados. Em frações de milésimos de segundo. Paulo descreve isto como um piscar de olhos. E no tocante ao corpo, ele diz: isto que é mortal, parte física, isso que é mortal, se revestirá da imortalidade. O que é corruptível, da incorruptibilidade. E nós teremos um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Então haverá no toque daquela trombeta uma transformação do seu corpo, que se transformará igual ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Pastor, e a roupa? Eu já vi alguns filmes evangélicos de arrebatamento. Esqueci até o nome de um, que é uma série de 4 filmes. Glória a Deus. E eu assisti. E na hora do arrebatamento, a trombeta tocou, as pessoas desapareciam e ficava a roupa ali em cima. Não, irmão. Não.
Não vai ficar roupa, não. Não, essa roupa será transformada também. Glória a Deus. Aleluia. Então nós subiremos. Imagine, milhões de pessoas no mundo inteiro subindo e as roupas descendo. Um festival de roupa caindo. Ia chamar a atenção do mundo todo, né, irmão? Tanta roupa caindo, não, irmão. Vai ser a maior discussão do mundo, vai ser a do arrebatamento da igreja. Glória a Deus. E tem mais, os crentes que ficarem, vai serem proibidos de contar a sua versão acerca deste fato. Porque somente as autoridades poderão discutir o assunto. Glória a Deus. Porque quando a trombeta tocar, irmãos, quem estiver preparado vai subir. Mas quem não tiver, vai ficar. Está escrito que nem todos que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Está escrito que 2 estarão no campo. Campo fala de trabalho. É amplo esta expressão. Campo fala de trabalho, ou seja, aonde tiver um crente trabalhando, tem muitos crentes que estão espalhados em todos os lugares dos seus trabalhos. Então diz que 2 estarão no trabalho. Aleluia. Um será tomado e outro será deixado. Ou seja, naquela mesma empresa que trabalha você e o outro irmão, de repente o outro irmão desaparece. E você não. E você vai entender o quê? Eu fiquei. E o seu desespero vai começar ali. O seu grito de desespero vai começar dentro da sua empresa, na sua faculdade. Aleluia. Que tem muitas pessoas que parecem sim serem crentes. Anda com a Bíblia de crente, usa roupa de crente, cabelo de crente, linguagem de crente, mas só no âmbito da igreja. Mas quando sai do âmbito da igreja, você encontra na rua e você nem reconhece que é um cristão. Aleluia. Então essas pessoas não estão preparadas. E o que vai acontecer? 2 estarão no campo, um será levado e outro será deixado. 2 estarão numa mesma cama. Isto fala de união, fala de família, fala de casal. Um será levado e o outro será deixado. Glória a Deus. Não se assombrem. Você não precisa ser perfeito. Mas tem uma coisa que você precisa: ter azeite. Se você não tem azeite na vida, você está andando na escuridão. A parábola das 10 virgens fala da igreja que vai subir e da igreja que vai ficar. E as 5 só ficaram por um motivo: faltou azeite. Quem não tem azeite não sentem a presença de Deus. Aleluia. Quem não tem azeite não ilumina no meio da escuridão. Então Paulo declara vocês por parábola, por palavras do Senhor, os vivos, os que ficarem até a vinda do Senhor, de modo algum antecipará, ou seja, primeiro eles e depois nós. Versículo 16, porque o Senhor mesmo dará a palavra de ordem, ele descerá com voz de arcanjo, trombeta de Deus, descendo do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora olha aí para o versículo 17. 1, 2, 3, toda a igreja. Depois, foi fraco. Toda a igreja depois. Isso. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com Ele. Aleluia. E eu fecho com a pergunta: onde você vai estar quando a trombeta tocar?
Oh, aleluia. Se preparado, você vai estar encontrando-se com o Senhor nos ares. Se não despreparado, se despreparado, você não vai encontrar o Senhor nos ares. Porém, escute, ainda há tempo. Ainda há tempo. E eu digo, pouco, mas há. De você dar um novo rumo à sua vida. De você levar a sério as coisas sérias. Comece hoje. Tome uma decisão. Se arrependa de todas as coisas que possivelmente você sabe, tem consciência, que não agrada a Deus. E corra para os pés do Senhor Jesus, pedindo misericórdia. Dizendo, Jesus, me perdoe. Eu preciso de ti. Eu preciso ir para o céu. Pense a vida inteira, você na igreja, batendo de frente com os demônios, com Satanás, e de repente a trombeta toca e você fica. Aí o Satanás vem para tirar onda com você. Diz, e aí? Não foi não? E agora? Vai me servir? Primeiro porque quem ficar, como diziam os meus pais, vai comer o pão que o diabo amassou. E não serão todos que conseguirá resistir. Porque na grande tribulação vai haver sim. Vai haver salvação na grande tribulação. Mas é pelo fogo. Glória a Deus. É pelo fogo. Primeiro, você não vai poder fazer negócio nenhum, nem comprar, nem vender, se você não tiver a marca da besta. Porque todos os que ficarem, o mundo inteiro terá que receber a marca da besta. Vai começar e já começou. Já chegou em São Paulo, já está em alguns lugares. É opção. Os governantes convencem ao homem a colocar o seu chip, porque evita dele ser danificado financeiramente. Com aquele chip ele compra, ele vende. É uma marca. Ele não precisa mais de moeda. E vocês observam que a moeda está desaparecendo. A moeda está desaparecendo. Quase todos os negócios hoje, 60% dos negócios hoje, é feito através do Pix, de transferências bancárias pelo celular. Hoje, pelo celular, você compra, você vende, você faz tudo pelo celular. Glória a Deus. Essa geração dos mais antigos está passando. Tá certo? A gente precisa até se esforçar um pouquinho mais para acompanhar. Mas logo, logo vai desaparecer a moeda, o dinheiro. Vai ser tudo virtual. Glória a Deus. E existem muitas fraudes. Mas aí com o chip vai ser uma garantia. Aí muita gente vai correr para fazer o chip. Mas, queridos, vamos ficar de pé um pouquinho. Não estou terminando, não. É só para descansar as pernas. E eu quero fazer um convite para você. Eu quero te fazer um convite agora. Eu quero que, se você ainda